Olá pessoal, essa é a nossa terceira e última videoaula. Nela iremos tratar os assuntos de passado simples, verbos regulares e irregulares, futuro simples e futuro imediato, bem como as partes de um sistema de um computador. O verbo regular no seu passado simples, a regra geral diz que ele acrescenta ed ao verbo, como podemos ver, work, worked, talk, talked, open, opened. A exemplo podemos ver nessa frase, they worked hard yesterday. Então, para colocar o verbo no passado simples, o verbo regular só acrescenta ed. Anna talked a lot last weekend. Então, só acrescentamos ed ao verbo. Nos verbos que já terminam em e, acrescentamos apenas o d. Love, loved, hate, hated, dance, danced. Vejamos o exemplo. Pedro danced a lot last night. Então, Pedro dançou muito na noite passada. Maria loved last month. Então, você viu que o verbo love terminou em e e acrescentou apenas d. Já os verbos terminados em y, precedidos de consoante, eu tiro o y e acrescento ied. Try, tried. Carry, carried. Study, studied. Alci studied math last week. Então, Alci estudou matemática semana passada. Já no verbo que termina em y, precedido de vogal, segue a regra geral, apenas ed. Play, played. I played video game last weekend. Eu brinquei, né? Joguei videogame final de semana passado. Já os verbos monossílabos terminados em CVC, consoante, vogal, consoante, repete a última consoante antes de acrescentar ed. You stopped the car. Então você vê que repetiu a última consoante antes de acrescentar o ed, porque ele é um verbo monossílabo terminado em CVC. Já aos verbos de sílabos temos que ter cuidado, pois existem duas regras para ele. Aos verbos de sílabos que a sílaba tônica for a primeira, acrescentamos apenas ed, como podemos ver no exemplo acima. Master, mastered. Listen, listened. Então, como a sílaba mais forte é a primeira, acrescenta apenas ed. Já quando o verbo é de sílabo e a sílaba mais forte é a segunda, repete-se a última consoante antes de acrescentar o ed. Prefer, preferred, travel, traveled. Então você vê que, como a sílaba mais forte é a segunda, repete-se a última consoante e acrescenta-se ed. A forma afirmativa do passado simples é feita colocando o verbo no passado simples após o sujeito. I loved too much last year. We talked a lot yesterday. They studied math last semester. Já a forma negativa, eu uso um auxiliar, did, mais a partícula negadora not para fazer a forma negativa. E não esqueça que na forma negativa, o verbo volta para a sua forma de origem. Por exemplo, I did not love too much last year. We did not talk a lot yesterday. They did not study math last semester. Ou você também pode usar a forma abreviada do did not, que é didn't. Já na forma interrogativa do passado simples, eu coloco o auxiliar did antes do sujeito e interrogo no final, não esquecendo que o verbo fica na sua forma de origem. Did I work too much last year? Did we talk a lot yesterday? Did they study math last semester? E, como podemos ver, os verbos irregulares, eles são diferentes dos regulares. Write, o passado simples dele é wrote. Sing, sang. Drive, drove. Cut, cut. Learn, learned. Buy, bought. Run, ran. Bring, brought. Have, had. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, I wrote an email yesterday. Então você vê que o verbo wrote está no passado, que é o passado de write. We had a band last year. Nós tínhamos uma banda ano passado. Had é o passado de have. They bought a new bike. Bought é o passado de buy. A forma negativa é feita da mesma forma que é feita com o verbo regular.
usando did e not, e o verbo na sua forma de origem. I did not write a letter yesterday. We did not have a band last year. They did not buy a new bike. They didn't buy a new bike. Forma interrogativa também da mesma forma, colocando o auxiliar did antes do sujeito, o verbo na sua forma de origem, interrogando no final. Did I write a letter yesterday? Did we have a band last year? Did they buy a new bike? E como o passado simples indica uma ação que ocorreu no passado, ele tem que acompanhar alguns advérbios ou locuções adverbiais do passado, como yesterday, que significa ontem, last year, last month, last Saturday, né? Ou a few hours ago, que significa poucas horas atrás. Já para exemplificar o presente simples, o futuro simples, ele é representado por will, que ele indica uma ação planejada, indica uma ação que ocorrerá em um tempo mais distante, representado por will ou apóstrofo LL, que é a sua forma abreviada. Então, para formar uma frase no futuro simples, nós temos o sujeito, o will e o verbo. I will work. You will dance. He will travel. She will die. We will love. They will be. Então, sempre indicando o futuro simples. A forma negativa é feita acrescentando apenas o not. I will not be there tomorrow. I won't be there tomorrow. Ou seja, eu não estarei lá amanhã. The children won't travel at 9 o'clock. As crianças não viajarão às 9 horas. Para fazer a forma interrogativa, é só colocar o auxiliar will antes do sujeito, o verbo no infinitivo e interrogar. Will you travel tomorrow? Will he come home next week? Já o futuro com going to, ele indica uma ação que vai acontecer imediatamente, uma ação que vai acontecer dentro de pouco tempo. E é formada pelo sujeito, o verbo to be, going to e o verbo principal. I'm going to watch a movie now. Eu vou assistir um filme agora. She's going to eat a pasta at this moment. Para fazer a forma negativa, é só acrescentar o not ao verbo to be. I am not going to get out now. Eu não vou sair agora. You are not going to see a doctor right now. Você não vai ver um doutor nesse momento, exatamente. It is not going to work immediately. Então, ele não vai trabalhar imediatamente. Para fazer a forma interrogativa, é só colocar o verbo to be antes do sujeito, going to, e o verbo interrogar no final. Am I going to buy a new notebook right now? Are you going to start an English course now? E também o will, ele é usado para o futuro, ele é usado para predizer ações que possivelmente podem acontecer. Por exemplo, se você não está certo se a ação vai acontecer ou não, você usa o will. Se você está certo, você usa o going to. Por exemplo, I think it will rain. Quer dizer, eu acho, né, que vai chover, que choverá. Eu não estou certo, mas parece. It's gonna rain. Quer dizer, eu estou certo que vai chover. Então, porque as nuvens estão bem escuras. Então, eu uso o going to. Então, nessa aula a gente pôde ver, né, alguns exemplos do futuro simples, tanto com o will, e o futuro imediato, com going to, bem como os tempos verbais. Passado simples, os verbos regulares e os irregulares. E aqui fica a dica, alguma sugestão de dois filmes, Jobs e Steve Jobs, e de um livro Internet e Ensino. Com isso encerramos aqui nossa terceira videoaula. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima.